Na última sexta-feira, houve uma reunião de colegiado de presidentes da OAB aqui de Santa Catarina, né? Os presidentes municipais se reuniram lá em Florianópolis em um encontro colegiado para discutir vários assuntos, né? Entre eles, né, abordagem também sobre as matérias divulgadas com áudios pelo jornal Folha de São Paulo contra o ministro do STF, o Alexandre de Moraes. O presidente da subseção da OAB de Blumenau, Dr. Rodrigo Eduardo Suete, está conosco para falar um pouco mais sobre esse encontro e sobre esses assuntos polêmicos aqui no Brasil. Doutor, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes aqui da rádio. É um prazer estar novamente aqui com vocês. O que foi discutido aí? O que foi abordado, né, durante essa reunião de colegiado, doutor? Nós temos essas reuniões ordinárias, né? São 4 reuniões, via de regra, por ano, em que todos os presidentes de subseção do Estado de Santa Catarina se reúnem junto com a presidência estadual e a gente submete vários temas a análise para que os problemas que surgem, os temas relevantes, para que a gente, em colegiado, então, decida e dê os encaminhamentos necessários. São temas dos mais variados que afetam normalmente a advocacia, né? E nesse encontro agora não estava em pauta essa questão do STF, até porque ela foi muito recente, não tinha sido... Essa pauta a gente forma com alguma antecedência, né? Mas nós temos, hoje, vice-presidente do Conselho Federal da OAB, é um catarinense, o Dr. Rafael de Assis Horn, e ele está sempre presente nesses encontros, sempre prestigia esse colegiado, e ele, como sempre faz, esteve presente em Florianópolis e teve um momento de fala. A gente nem precisou provocá-lo por isso. Claro que no grupo que nós temos havia discussões prévias a respeito desse tema, mas ele já de pronto, em sua manifestação, destacou que o Conselho Federal da OAB está muito atento a isso, já pediu formalmente acesso à íntegra do processo para poder analisar essas provas e todos os elementos que circundam esse caso, para que então o Conselho Federal, junto das 27 seccionais, avalie as medidas que podem ser tomadas. Evidentemente que se a gente defende para todos indistintamente o devido processo legal, né, com a apuração dos fatos por quem tenha que apurar e o julgamento por quem tenha que julgar, a gente evidentemente não pode tirar qualquer conclusão precipitada em cima, por mais prestigiada que seja a imprensa, em cima só de matérias jornalísticas, né? Então nós tivemos essa garantia de que os fatos vão ser apurados e, se assim se comprovar algum desvio de conduta ou algo que seja manifestamente ilegal, que a OAB, o Conselho Federal, vai atuar para coibir e para ver a punição cabível a esses fatos. Doutor, chegou-se a comentar sobre uma perseguição a bolsonaristas, né? E nós vivemos aqui numa região de muitos bolsonaristas. Isso fez com que a OAB aqui também sofresse algum tipo de indagação ou até mesmo pressão para que se manifestasse? Isso é normal, né? Até por essa polarização que houve nas últimas eleições, a gente sempre é cobrado aqui, né? A expressiva votação do ex-presidente Bolsonaro faz com que a gente, em qualquer ato que se tenha como contrário a esse movimento, a gente seja, de fato, cobrado. Isso é uma constante, isso a gente não consegue se escapar, e a gente tem dado esse tipo de posicionamento. A nós cabe levar, eu sempre falo, e sem qualquer brincadeira, que o nosso limite aqui vai até Pomerode. Nós respondemos pela OAB Blumenau e Pomerode. Quando há questões que sejam estaduais ou nacionais, a nós compete recolher esses fatos e fazer os pedidos à OAB seccional, a Santa Catarina, lá para Florianópolis, para que seja levado adiante, se for o caso, até o Conselho Federal. A gente sempre vai nos degraus da escada, né? Não temos como fazer de forma diferente. E isso abala a justiça brasileira, doutor, na opinião do senhor? Sem dúvida que abala, né? É mais um elemento, ainda que tudo se comprove como legal e perfeito,
O problema é que é difícil dizer a conclusão a que isso vai chegar, porque, segundo os relatos de imprensa, e aí, evidentemente, a gente tem que falar da imprensa, há muito ainda a descortinar em cima disso. Fala-se em 6 gigabytes, né, de informações e estão sendo divulgadas compilados agora, paulatinamente, né? Mas, sem dúvida, que algo desse tipo abala o sistema de justiça, a nossa credibilidade no sistema de justiça. E o melhor para isso é que haja transparência e se prove, de fato, efetivamente, que não houve qualquer desvio. Acho que aí se resguarda também a justiça nesse aspecto para restabelecer essa confiança que nós devemos ter. E lembrando que essa divulgação foi feita por um jornal que chegou a ser considerado um jornal de esquerda, né? Exato. Me parece que a gente vive de movimentos, né, Jorge? Pois é. Uma hora a gente está contra, outra hora a gente está a favor, ou a imprensa, às vezes, por motivações diversas, parece puxar para um lado, às vezes para o outro, né? É a impressão que a gente, como público, tem. Não quero dizer que isso seja a realidade, mas é a impressão que às vezes nos passa, né? Eu só espero realmente que isso tudo seja apurado para que a gente tenha clareza do que realmente foi feito, né? Uns defendem a legalidade dos procedimentos, outros que não teria sido legal. O que a gente sabe é que a comunicação institucional, isso qualquer tribunal ou unidade jurisdicional, não se comunica por assessores por WhatsApp, né? Isso, quando a apuração é necessária, quando a comunicação é necessária, se faz pelos meios oficiais, por ofício, por toda essa forma que é oficial para que a gente peça as informações. Então, dadas as divulgações que foram feitas até o momento, parece que pode ser que haja, de fato, algo de errado aí. E a gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos, né? As apurações estão sendo realizadas e vamos ver para onde vai se encaminhar todas essas denúncias do jornal A Folha de São Paulo, que diz que tem muito material ainda para vir para frente e até material com maior poder ainda do que o já foi divulgado. Exato. Então, até a gente tem que refrear um pouco penso eu, né? Essa nossa necessidade de imediatismo, né? Hoje, até os psicólogos falam, né, que a gente, com tudo que acontece tão rápido hoje na internet e com o celular na ponta da mão e tudo numa velocidade estonteante, a gente se acostumou a querer resultados sempre muito rápidos, né? E às vezes a gente esquece das apurações. Então, acho que a gente tem que deixar um pouquinho de lado nesse momento esse imediatismo, né? Porque às vezes aparece uma notícia e já estamos julgando e condenando as pessoas. Mas eu acho que o momento pede um pouco de serenidade, a efetiva apuração de tudo e que a gente tenha um panorama mais completo, mais amplo, antes de qualquer conclusão. Doutor, eu não me lembro de a gente ter passado por um impeachment de um ministro do STF, né? Se a minha memória não me falha, nós não tivemos nenhum processo aberto. Pois é. A partir do momento dessa divulgação, choveu pedidos no Senado Federal, que é o Senado que dá todo o procedimento e encaminhamento a essa situação. Sim. Se o senhor pudesse explicar para a nossa audiência como é que funciona isso, né? Quem tem mais poder nesse país? Nós temos o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, né? Até onde vai o poder de cada um e quem pode tirar quem desse poder? Nós temos um sistema de freios e contrapesos, por isso que em tese, essa tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, cada um tem o dever de fiscalizar ou de julgar o outro, para que não fique um poder absoluto na mão de um só, né? Veja que, se for um pedido de impeachment do presidente da República, é na Câmara dos Deputados. Como o Senado é quem aprova o nome dos ministros do STF, então essa reclamação de impeachment, é feita direto no Senado. Quem tem o poder de aprovar a indicação tem o poder também de dizer, olha, vamos apurar aqui, houve um desvio, nós vamos cassar essa indicação. Todos os poderes têm esse contrapeso. O que a gente, infelizmente, tem visto ultimamente é uma prevalência do judiciário nisso, com questões que muitos indicam que o próprio STF teria extrapolado
os seus poderes ao julgar questões, por exemplo, ao definir questões que seriam de ordem eminentemente legislativa, né? Uma mistura de poder, a gente pode dizer assim? Pode. Infelizmente é o que a gente aqui de fora tem visto, né? E muitos têm defendido isso, que cada um se restrinja àquilo que efetivamente lhe compete, né? O STF, falando especificamente do STF, é voz corrente que muitas vezes a gente tem um extrapolamento de funções, ao passo que muitos também reclamam que o Senado às vezes também não exerce as funções que lhe são cabíveis. Exatamente, né? Assim como o executivo também se extrapola em algumas vezes, né, que se fala. A gente vive uma crise nisso aí, sem dúvida. Mas de uns anos para cá, o STF, que nunca era questionado, né, muito respeitado, caiu na mesma vala comum do legislativo e do executivo. Já se comenta até em fazer alterações, limitações e por aí afora. Inclusive mudança no sistema de escolha, como é feito hoje, né? Para que se altere, para que se tenha limites, por exemplo, de tempo de execução, como ministro do STF. Tudo isso acontece quando a gente passa por situações turbulentas como essa que a gente vem passando nos últimos anos, né, doutor? Sem dúvida. Essas crises, elas levantam essas questões, e com justiça levantam para a gente... E por um certo ponto até é bom, para que a gente evolua, né? Exato. Serve também como uma forma de nós repensarmos o sistema e, se há falhas, a gente pode corrigir. Há, sim, discussões para limitar o mandato de ministros do STF, por exemplo. O que eu entendo é que a gente deve sim ampliar, não devemos dizer que isso não deve ser discutido, porque acho que é cabível que se discuta, pelo menos, né? Porque na forma que está, eu penso que seja bastante claro que temos espaço para aperfeiçoar. Temos sim. Temos espaço para melhorar isso. E nós vivemos num país onde os assuntos políticos atingem diretamente a economia. Não sei se o senhor concorda comigo. Claro que sim. Mas eles vão lá na veia da economia, no coração da economia. Porque também geram um desânimo no empresariado. Né? A gente vê que a economia ele fica mais reticente e abala a economia. Agora o senhor imagina que, além dos assuntos políticos mexendo com a economia, nós vamos ter os assuntos do judiciário interferindo na economia. Então a gente fica com... Parece que algo meio desequilibrado, né? Que atinge justamente a economia brasileira. A gente sente, inclusive como advogados, né, de empresas, às vezes, um dos grandes gargalos que a gente vê é a questão da segurança jurídica. Muitos vêm nos procurar como advogados com as dúvidas relacionadas aos seus investimentos futuros, como é que eu vou fazer, eu vou contratar mais empregados, vou superar um X número de empregados, eu vou ter outras obrigações. Dúvida, né, doutor? Né? E daqui a pouco a regra muda no meio do jogo, e o planejamento do empresário é de 5, de 10, de 20 anos. Né? E às vezes a gente vê um governo muda em 4 anos e as regras acabam mudando. Então é algo absolutamente compreensível que a economia sofra realmente grandes abalos. E não dá para passar despercebido a descrença nos poderes, né? Os poderes perderam completamente, né, a confiança que tinham com o cidadão. O cidadão não confia mais nos poderes, em nenhum poder. E aqui eu vou falar dos 3 oficiais e do chamado 4º poder, que é a imprensa, que também está na mesma vala dos outros poderes. Infelizmente, eu falo eu tenho recebido esses relatos dos colegas advogados, né? Em um grau crescente de descrença por conta justamente desse tipo de conduta que acaba sendo noticiada, e tens total razão quanto à imprensa, penso eu também, como espectador da imprensa, em que a gente vê esses movimentos, às vezes para um lado, às vezes para o outro, e quando o ideal seria seguir sempre no centro, dar a notícia, fazer as apurações e deixar que os espectadores, que os ouvintes, que os telespectadores tomem as suas conclusões, né? Muitas vezes a gente vejo eu pelo menos, tenho essa noção de que a imprensa tende a formar uma opinião de quem está do outro lado, né? E nisso a gente tem aí um país onde as pessoas
estão descrentes no próprio país, infelizmente, né, devido a todos os exemplos que a gente tem. E uma nação descrente, doutor, ela fica fragilizada? Fica evidente que sim, né? A gente tem que ter fé no país. E com essas constantes crises, né? Até a gente estava comentando há pouco, isso pode favorecer qualquer tipo de movimento, até de ruptura institucional. Isso é um fato, já aconteceu, e a gente sabe que a história muitas vezes se repete. Então a gente deveria de olhar para trás também, Jorge, aprender com isso e tentar resolver essa situação para que a gente não volte a passar por momentos difíceis, né? Exatamente. Dr. Rodrigo Eduardo Suete, advogado-presidente da subseção da OAB aqui de Blumenau, conversando com a gente. Doutor, e a subseção de Blumenau, hein? Estamos aí em agosto, quais são os encaminhamentos até o final do ano? O que tem de planejamento da OAB de Blumenau? Olha, Jorge, quando me perguntam na subseção de Blumenau, eu sempre abro esse sorriso no rosto, porque é a gente está muito feliz, espero que os colegas também, com o trabalho que vem sendo desenvolvido. É uma gestão compartilhada, a gente divide com todos as responsabilidades da gestão, todos se sentem parte do processo. Esse mês de agosto é absolutamente intenso para nós. Eu até brinquei a segunda-feira ontem com colegas de escritório que semana passada eu pisei 2 vezes no escritório só. O resto foi a serviço da OAB. Tivemos a semana jurídica semana passada, com um grande público, terça, quarta e quinta-feira na nossa subseção. Quinta-feira foi a Florianópolis já para participar dos trabalhos do Colégio de Presidentes. Nessa semana a gente vai ter a nossa grande festa do mês do advogado, que é a feijoada. Até quero fazer a propaganda aqui, Jorge, caso me permitas. Temos no sábado o nosso principal evento do ano, para receber todos os advogados e as suas famílias na nossa feijoada. Todos os nossos canais estão disponíveis para para consulta, e os colegas podem acessar para fazer as suas inscrições. Então, quando é que vai ser, doutor? No próximo sábado. Sábado que vem, então, tem a feijoada. Ao meio-dia, lá na nossa sede, lá em cima do... Na sede da OAB, aquela feijoada toda especial, né? Quem é o chefe da nós feijoada? Temos um esposo de uma colega advogada. Olha, especialista em feijoada. Especialista, ele faz a feijoada lá para 300 pessoas. Fica o Charles, fica sempre muito bom. E temos junto da feijoada o Torneio do Feijão, que foi instituído na época do Dr. Celso Garcia, presidente. Torneio de feijão. Torneio do Feijão, é o torneio de futebol. Sim. Que é realizado no mesmo dia da feijoada, então a gente faz esse congraçamento. Temos brinquedos para as crianças, pipoca, algodão doce, é uma grande festa. É uma confraternização, sem dúvida nenhuma. Que a gente já não está mais se vendo tanto, né, Jorge? Eu brinco, nos prédios judiciários, né, nos fóruns, antigamente todo mundo ia. Com a digitalização dos processos, os atos virtuais, a gente tem se encontrado pouco. Então a gente tem fomentado esses encontros na OAB, na nossa sede, justamente para que os colegas confraternizem e voltem a conversar pessoalmente. Então, sábado aí, a partir do meio-dia, né, para os advogados se reunirem, se encontrarem, trocarem uma ideia, fazer aquele congraçamento, né, entre eles. Com as famílias, né? Com as famílias, né? Então tem espaço lá para as crianças também, né, para quem for com a família toda, no próximo sábado na OAB. A gente brinca que, às vezes, a fila do algodão doce, que a gente costuma fornecer e vamos fornecer gratuitamente, tem mais adultos do que crianças, entende? Nos remete ao passado, né, doutor? Exatamente. É uma festa muito bonita. A gente fica muito feliz. Isso é muito bacana. Doutor Rodrigo Eduardo Suete, obrigado pela participação do senhor. Obrigado, Jorge. A gente está sempre à disposição quando chamados, tanto eu quanto qualquer dos colegas que participam aí da gestão. Muito obrigado, uma ótima semana. Obrigado. Conversei com o presidente da subseção da OAB de Blumenau, doutor Rodrigo Eduardo Suete.